E meu papo reto FC de agora é para falar sobre toda essa ladainha e sobre a decisão, né? A escolha do Vasco em colocar o primeiro jogo aí das semifinais contra o Flamengo no Engenhão, que confesso que não entendi, na minha opinião, foi uma decisão aí não tão inteligente do Vasco em colocar essa partida no estádio Newton Santos, até porque o Vasco não tem aí, né? Não é habituado a jogar no estádio Newton Santos, o Vasco que só joga no estádio Newton Santos, quando é clássico direto contra o Botafogo é o mandante, então não achei uma escolha tão inteligente por parte do Vasco. Tem a questão também, né, ainda contando a questão da capacidade, acho que no Maracanã, é claro, a capacidade na questão de público, de renda, seria bem mais vantajoso para o Vasco. Então eu preferia que a partida fosse sim para o Maracanã, né, por todos esses aspectos aí. Então, e sem contar também ainda, né, eu não sei se foi usado aí como uma parte de estratégia do Vasco, mas até falando tecnicamente, acho que é mais favorável ao time do Flamengo, o time do Flamengo por ser o time mais técnico, né, um time que tem jogadores mais qualificados, de velocidade, né, de transição. Então acho que até nesse sentido, né, não foi tão inteligente assim por parte do Vasco em colocar o jogo no estádio Newton Santos. Então esse é um ponto que me chamou muita atenção, que deixou muito curioso. Acho até que foi contraditório, né, também, que utilizaram até aí o Coutinho que deu uma entrevista há pouco tempo falando sobre a situação do gramado sintético, onde ele se colocou contra, né, como muitos outros jogadores, a maioria dos jogadores são contra aí, né, a atuação do estádio de grama sintética, justamente por vários detalhes, várias situações aí, questão de lesão, enfim, vários pontos. Então acho até contraditório o que foi até utilizado aí pelo Flamengo, os representantes do Flamengo, até como um artifício, uma justificativa aí. Então eu preferia que o jogo fosse no Maracanã, onde o Vasco está mais habituado a jogar, assim como o Flamengo. Todos os clássicos, a maioria, né, são realizados no Maracanã, ou até fora do Rio, né, até em Brasília. Seria até mais inteligente o Vasco colocar esse jogo, se possível fosse, é claro, em Brasília. Então acho sim, né, tomara que não, pode ter sido até um tiro no pé o Vasco ter colocado aí, escolhido o estádio Newton Santos. Mas é claro, futebol tudo pode acontecer, né? Futebol é jogado, é um jogo, é um jogo que envolve rivalidade, é um jogo aí de decisão, então tudo pode acontecer, mas que na minha opinião, né, não foi o mais adequado, a escolha não foi a mais inteligente, mas tomara que o Vasco venha, é claro, vencer.